Então, o livro da vida, ele, ele quando é escrito, né, por Santa Teresa, ela não tem uma pretensão de fundar uma teoria espiritual e nem de ensinar técnicas de oração. Esse não é o objetivo primário, né, principal ali de Santa Teresa. Então ela escreve justamente por obediência, com temor, quase que se desculpando, né, mas acaba oferecendo à igreja um dos testemunhos mais lúcidos sobre como Deus educa uma alma concreta, com a sua história, né, com as suas fragilidades e resistências. Então, o livro da vida, ele não é apenas uma autobiografia, ela é uma teologia vivida, uma pedagogia divina que é narrada a partir da experiência de Santa Teresa. Então, ao longo de suas páginas, né, você que já tem um livro, você que tem o interesse de comprar o livro, então, ao longo das suas páginas, Teresa, ela nos mostra que Deus, ele não age de modo abstrato, né, mas ele entra na vida real da pessoa, ele entra na realidade da pessoa, onde ele respeita o tempo, onde ele respeita a liberdade e também até as quedas, sem jamais desistir da alma que ele ama. Então, desde o início, Teresa ela insiste num ponto muito decisivo. O problema da vida espiritual não é a falta de graças, mas a resistência interior. Deus chama, mas a alma, ela frequentemente responde pela metade. É assim que nós fazemos. Então, Teresa ela descreve longos anos de vida assim dividida, né, de oração de um lado e apego de outro, né, desejos de Deus, mas também medo, né, medo de entregar tudo. E aqui está uma das grandes lições do livro da vida. A mediocridade espiritual, ela não nasce do pecado escandaloso, mas da falta de decisão. Vou repetir isso. A mediocridade espiritual, ela não nasce do pecado escandaloso, mas da falta de decisão. Então ela mesma confessa que rezava, assim como muitos de nós, né, rezamos, temos vida de oração, mas sem se deixar transformar. Então, frequentemente, ela estava diante dos sacramentos, né, frequentava os sacramentos, né, mas mantinha afetos e seguranças que Deus lhe pedia para entregar. Então, olha o que ela diz, né? A gente vai ver isso lá no livro dela. E é aqui justamente por isso que a obra de Santa Teresa ela é tão atual. Porque Teresa ela desmonta toda a ilusão de que basta ter uma vida religiosa, né? Ou cumprir certas práticas espirituais. O que Deus de fato ele deseja é o coração inteiro. Né? Então ela desmonta toda essa ideia à luz da sua vida. E é nesse contexto que surge a definição clássica de oração, que atravessa toda a obra. Ela vai dizer: oração mental não é outra coisa senão tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Isso é belíssimo. Né? Isso é belíssimo. Então essa frase ela muda tudo na nossa vida. A oração ela deixa de ser um dever frio e passa a ser um encontro pessoal, um diálogo vivo. Teresa ela nos ensina que o problema da oração não é a distração, mas a falta de amor perseverante. Quantos de nós, né, quantos de nós nos distraímos diante das orações, dos nossos compromissos de oração,
E a gente acha que somente a distração é o que nos afasta, né, dessa graça. Mas é a falta de perseverança e a gente acaba muitas vezes não perseverando na oração por conta da distração. Então não é necessário sentir muito, isso é muito importante. Não é necessário sentir, mas compreender muito ou experimentar consolações. Talvez é isso que muitos de nós procuramos, né? Que a gente quer sentir, a gente quer compreender, a gente quer ter arrepios, consolações, mas ela fala que o necessário é voltar sempre. Então eu começo a minha vida de oração hoje, me distraí, não tive consolações, desanimei, e amanhã eu volto. E no outro dia eu volto. E assim até o resto, né? Até o restante da nossa vida. Um dos aspectos mais pedagógicos do livro da vida é a forma como Teresa ela descreve os graus da oração. Usando a imagem de um jardim, no início a gente identifica ali uma alma, a alma que tira a água do poço com muito esforço, né? Com grande esforço. Ou seja, a oração ela é trabalhosa, dá trabalho, ela é cheia de distrações, ela depende da disciplina. E depois vem a imagem da roda d'água, né? O rio, que até chega à chuva abundante. O ensinamento é claro. No começo, a oração ela exige muito esforço, mais adiante ela se torna dom. Então, Teresa insiste: quem não aceita o esforço inicial jamais conhecerá a gratuidade posterior. Outro eixo fundamental do livro é o discernimento espiritual. Teresa viveu experiências místicas intensas, mas nunca as absolutizou. Ou seja, né, pelo contrário ali, ela mostra um profundo temor de engano. Então, para ela, o critério não são as visões, as consolações, né, os sentimentos. Para ela, o que importa, o critério são os frutos, a humildade, a obediência, a caridade, crescimento nas virtudes. Onde não há conversão concreta da vida, não há verdadeira ação de Deus. Vou repetir isso porque essa frase não é frase de para-choque de caminhão, não é frase motivacional, nada disso. Mas isso é um ensinamento retirado do livro de Santa Teresa, o livro da vida. Não há, onde não há conversão concreta da vida, não há verdadeira ação de Deus. Então aqui aparece um dos ensinamentos mais importantes do livro dela. Que a verdadeira humildade, ela não consiste em pensar-se miserável, mas em viver na verdade diante de Deus. É viver na verdade. É viver na verdade, sempre contemplando a verdade diante de Deus. E Teresa ela rejeita tanto o orgulho espiritual quanto a falsa humildade, que paralisa muitas almas. Então a alma humilde, ela reconhece seus limites. Ela, ela também confia plenamente na misericórdia divina. E essa confiança é o solo onde nasce e cresce a oração. Então, ao longo da obra, Teresa ela descreve também as resistências interiores que surgem quando a alma começa até mesmo a avançar nessa vida espiritual. Medo de ir longe demais, receio de perder seguranças, preocupação excessiva com o olhar dos outros. E aqui ela toca num ponto muito delicado, né? O apego à própria imagem pode ser um dos grandes obstáculos à santidade. Deus ele conduz a alma por caminhos que nem sempre
eles são compreendidos por nós ou pelos outros, né? Então isso é muito importante. Então, progressivamente, Teresa ela percebe que a oração verdadeira ela começa a transformar a vontade. Aqui já não se trata apenas de pedir coisas a Deus, mas de querer o que Deus quer. Vou repetir isso. Aqui já não se trata apenas de pedir coisas. Quantas vezes as nossas orações, elas são assim mesmo. Senhor, eu quero te pedir tal coisa, Senhor, eu quero te pedir isso, estou precisando disso, estou precisando daquilo, minha esposa precisa daquilo, minha filha precisa daquilo, eu preciso disso. Então aqui já não se trata de apenas pedir coisas, e não tem nada de errado você pedir a Deus. Temos que pedir mesmo, se é para pedir, vamos pedir a Deus. Mas a gente precisa entender, né? Que muito mais do que pedir a Deus é querer o que Deus quer. Então, esse é o coração do livro, né? O livro da vida. A lenta, a dolorosa e a bela unificação da vontade humana com a vontade divina. Então, a santidade, ela não nasce de atos extraordinários. Acontece. Mas aqui ela vai relatar, né, e trazer esse ensinamento para nós, que a santidade não nasce de atos extraordinários, mas de uma entrega cada vez mais total, cada vez mais entregue ao Senhor, ali sim, nós vamos obter graças extraordinárias do Senhor. Então, no final da obra, Teresa ela deixa claro que toda a graça recebida, ele tem um fim eclesial. Deus ele não conduz a alma à intimidade para isolá-la, mas para torná-la fecunda. Então, quanto mais profunda é a oração, maior o amor à igreja, maior o desejo de servir, maior a capacidade de sofrer pelos outros. A mística autêntica não é a fuga do mundo, né, mas é a oferta da própria vida. É o que a gente vê. Quanto mais eles se entregavam ao Senhor, mais eles serviam ao próximo. O livro da vida, ele nos ensina, em última instância, né, que Deus ele é paciente. Ele não nasce, ele não se cansa, né, da alma que cai, daquela alma que hesita, daquela alma que resiste, desde que ela não abandone a oração. Então, não abandone a oração. Teresa é categórica. Quem persevera na oração, ainda que com 1000 imperfeições, não se perde. Deus ele sabe conduzir, ele sabe purificar, ele sabe transformar no tempo certo. E talvez esta seja, acho que a mensagem mais consoladora para nós. A santidade não começa quando nós somos fortes, mas quando nós somos verdadeiros. Deus escreve a história de salvação não com vidas perfeitas, mas com corações disponíveis.